Eu queria que tivesse me dito isso antes. Fala a verdade, já parou para pensar se você pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar lá para quando você estava começando seu ministério, sentar com você e aconselhar você mesmo, o que você diria para você mais jovem antes de começar no ministério? É isso aí. Depois de anos no ministério, já são aí, em números redondos, 20 anos pastoreando. Eu separei aqui para compartilhar com você 7 coisas que eu queria ter dito para mim mesmo lá atrás. Errei muito, julguei errado, fui precipitado, errei, fiz um monte de bobagem. O que eu diria para mim mesmo? O que você diria para mim mesmo no ministério? Se você é pastor, líder de igreja, há muito tempo esse vídeo é para você. Se você é alguém que está iniciando na sua carreira ministerial, esse vídeo é para você também. Fica até o final, tá muito legal esse vídeo. Olá, querido pastor, pastora, líder de igreja local, meu nome é Daniel, que bom que você está aqui no canal, você está no meu escritório aqui onde eu trabalho, tá meio bagunçado hoje. Estamos no quase verão inglês, chuva e 15 graus o tempo todo, esse é o verão inglês, né? E é uma alegria gravar para você esse vídeo. Gente, a minha vida, esse canal de YouTube existe para servir líderes da igreja como você. Então sabe o que você faz? Se inscreve no canal, aperta o sininho, me dá aqui ó, no comentário o seu nome, o nome do seu ministério, de que cidade você está assistindo. Vai ser muito legal ler depois e saber do alcance do vídeo, certo? Eu realmente acredito que a igreja local é a esperança do mundo e que você, pastor, que está aí, é uma pessoa fundamental, porque uma igreja saudável começa no coração de um líder saudável. Por isso que eu gravo aqui materiais. Eu realmente acredito que quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando. Quando um líder não evolui, não cresce, não reaprende, não se recicla, muita gente paga o preço por isso. Então, os temas aqui do canal do YouTube são práticos para você que é líder de igreja. E hoje eu vou falar sobre isso. 7 conselhos que eu daria para mim mesmo no início do meu ministério. Se eu tivesse a chance, assim, de sentar comigo. Porque fala a verdade, você já errou muito também, não é? Foi só eu não, eu sei que você errou. Você escreve aqui para mim, se for publicável, se der para escrever, quais são os maiores arrependimentos que você tem no seu ministério? As coisas que você faria novamente ou errou, não é? Bom, eu vou dar aqui 7 conselhos baseados na minha experiência, tá bom? Espero que te ajude. Vamos lá. Primeiro conselho que eu daria para mim mesmo, anotei aqui, eu diria assim pro Daniel do passado, eu diria assim: Daniel, cara, é o seguinte, seu caráter vai ser mais testado do que a sua competência. Vou repetir. Seu caráter vai ser mais testado do que a sua competência. Dentro disso aqui eu quero dizer o seguinte, olha, a maioria dos pastores ou dos que serão pastores um dia colocam o foco na competência, principalmente em termos de pregação. Ele acha que o ministério é só a pregação do domingo, do fim de semana. E não é. Pregação é um pedacinho pequeno de todo o conjunto. Então, o caráter. Pastores continuam caindo por problemas de dinheiro, problemas de sexo, que são os 2 tops da lista, não é? E depois por mais outras coisas. Tem bullying, problema de personalidade, má gestão de recurso, um monte de coisa. Mas pastores continuam caindo e perdendo seus ministérios por problemas de caráter, integridade na vida do líder. É dada alguma ênfase, mas eu acho que tem que dar mais ênfase. O movimento de plantação de igreja, que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, não tem focado muito na integridade do líder. Pastorzão, caráter vai ser sempre provado. Principalmente se as coisas começaram a dar certo e a sua igreja alcançar um relativo sucesso, então o seu caráter será testado. Segunda coisa que eu diria, liderar pessoas é mais difícil do que ler grego. Liderar pessoas é mais difícil do que ler grego. O que eu quero dizer com isso? De novo, a maioria se você é um pastor e teve oportunidade de fazer um curso de preparação ou está fazendo, quer seja um seminário teológico ou alguma outra preparação, você vai ver. A maior dificuldade, o grego é tão difícil para eu traduzir e tal, mas liderar pessoas é mais. O que eu quero dizer com essa frase? Que não é dada ênfase em liderança. Eu não me lembro de ter recebido uma aula sobre como liderar pessoas, fazer gestão de equipes, gestão de pessoas. E aí esse cara que ficou o tempo todo preocupado com a teologia dele, o que é bom, tá? Não estou falando contra a teologia, mas ele não aprendeu nem a liderar nada. E de repente ele está liderando uma igreja com 100 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 300 pessoas, e ele não sabe liderar, não sabe fazer a gestão daquela equipe. Então assim, é uma das razões que eu gravo vídeos aqui, é para te ajudar a liderar melhor.
Porque, repito sempre, sempre, Paulo falou para Timóteo que o teu progresso seja conhecido de todos. Você tem que melhorar na sua liderança. Então, liderar pessoas é mais difícil do que aprender muita coisa de teologia. Terceira coisa que eu diria para mim mesmo, Daniel, a estratégia importa tanto quanto a sua visão. Vou repetir, a estratégia importa tanto quanto a sua visão. Por que eu estou falando isso? Porque nós sempre colocamos ênfase em visão e missão, e isso é importante. Ninguém entra num avião que não tem plano de voo. Você tem que saber qual é, para onde que vai a sua igreja, para onde vai seu ministério, o que Deus quer fazer com você, qual é o seu chamado. Mas pouquíssimos líderes pensam no como vão fazer, como que você vai conseguir recurso, como que você vai mexer nessa igreja, como que você vai evangelizar o lugar que você mora, como. As estratégias, a gente não para ler um livro sobre estratégia, a gente não para ouvir uma aula, alguma coisa para melhorar, para aprender fazer estratégias, para escrever estratégias. Isso é muito importante, porque a estratégia vai viabilizar a sua visão. E normalmente, pastor é muito sonhador, vive no mundo da lua. Ah, vamos ganhar o bairro inteiro para Jesus, essa igreja vai crescer. São frases bonitas, mas como que você vai fazer isso? Você tem que dedicar a mesma energia, foco, disposição e tempo na sua estratégia de como fazer. Então é o que eu diria para mim no passado. Menos sonhador e mais pensar mais e orar pelas estratégias. Que outra coisa eu diria? Então, a primeira, seu caráter será mais testado do que a sua competência. Segundo, liderar pessoas é mais difícil do que falar grego. Terceiro, a estratégia importa tanto quanto a missão. Quarto, você será tentado a trair a sua família porque você ama a Deus. Você será tentado a trair a sua família porque ama a Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Muitos, eles são casados com sua esposa ou marido, mas eles têm um caso com a igreja e com o ministério. Em nome do amor a Deus, ele mistura tudo. O ministério ele acaba dando o quê? O melhor do tempo, da energia, da criatividade, da paciência, do humor para o ministério e sobra quase nada para a família. Não preserva a família, traz problemas da igreja para a família. Em volta da mesa só fala de igreja o tempo todo e aqui temos um problema. Você está traindo a sua família por causa do ministério. Eu acreditava no meu início, de maneira muito errada, que dizer não para o ministério era dizer não para Deus. E muitos acreditam assim, que dizer não ao trabalho significava dizer não para Deus. E dizer não às coisas do ministério é só dizer não ao trabalho e não dizer não a Deus. O mesmo Deus que te chamou para o ministério te chamou para a tua família. O foco principal tem que ser, olha, a sua família. Não pode ter ninguém, pastorzão, olha aqui para mim. Não pode ter ninguém na face da terra que ore mais pela sua esposa do que você, cara. E esposa pelo marido também. Não pode ter ninguém que ore mais apaixonadamente pelo teu casamento do que você. Não pode ter ninguém que ore mais pelos teus filhos do que você. Então, o teu chamado é a tua família. Eu sei que pode ser redundante, eu sei que pode estar chovendo no molhado, eu não estou reinventando a pólvora, mas é incrível como isso ainda acontece, quando o nosso melhor é sempre para o ministério e o que sobra é para a família, e ainda assim é em torno do ministério que fazemos com a família. Tem pastor que se sente culpado de pegar folga com os filhos, de fazer algo que não esteja relacionado à igreja, de fazer algo que não esteja... Ele não constrói memórias para os filhos, não constrói memórias entre ele e a esposa. É sempre algo envolvido com a igreja. Nós fomos passear naquele retiro, naquele congresso, naquela conferência. Qual foi a última vez que você tentou ir para a praia juntos ou fazer algo juntos que não envolvesse igreja? Então, tua família. Quinta coisa que eu diria para mim mesmo. Mentores não são opcionais. Não é uma opção. Você precisa ter mentor. Você precisa ter alguém mais velho porque o ministério e a vida são complexos, meu amigo. Hoje você pode ter muitos mentores através de livros, experiência de pastores mais velhos, caras que você admira, livros, vídeos, podcast, tem tudo isso, mas você precisa de um mentor ou mais de um, porque um mentor não vai saber tudo. Não é opção. Então, não tem ninguém, mas você não procura, não tem ninguém, mas você não retorna um e-mail, você é difícil, está sempre ocupado com as coisas da igreja, você não se submete à agenda daquele mentor, porque aquele mentor é um cara ocupado. E aí é mais fácil você facilitar as coisas, não é?
Então, assim, mentor, para quem é engajado no ministério, não é opcional. Sexto lugar. Bom, dentro desse assunto de mentoria tem tanta coisa para falar, né? Você fazer um checklist do coração, expressar e confessar as tentações do teu coração, de maneira que você sinta à vontade, não julgado, mas ajudado, é muito importante. Sexto lugar. Só porque a sua igreja está crescendo não significa que você deva fazer mais coisas. Só porque a sua igreja está crescendo não significa que você deve se entupir de compromisso, preencher cada espaço vazio para o povo ver, para os crentes ver que você trabalha muito. Não precisa disso. Então, assim, eu me lembro uma época que eu estava morrendo, tanta coisa que eu tinha que fazer, não dava conta. Por quê? Você está fazendo coisa que Jesus pediu para você não fazer? Por que você está fazendo esse monte de coisa? Então, assim, ó, qual é o padrão? O pessoal acha que quando a igreja começa a crescer, você começa a ter mais gente, você começa a ter mais recurso financeiro, tudo isso, vamos encher de coisa, de compromisso. Aí vem um monte de ideia, um monte de coisa para fazer, não há espaço para nada. É um erro. É um erro. Poucas coisas na vida são mais poderosas do que o foco. E você não consegue focar em 10 coisas ao mesmo tempo dentro da tua igreja. Então, o foco é você concentrar toda a energia em uma coisa só. O poder de uma coisa só. Faça menos. Eu fico repetindo isso sempre no meu vídeo. Faça menos e com mais excelência, mais bem feito. Vem cá, o seu principal culto quando que é? É o domingo de manhã? É o domingo à noite? É o sábado? Como é que é aí na sua igreja? A maioria do Brasil acho que é domingo à noite, né? Aqui na Inglaterra é domingo de manhã. 10 da manhã é o nosso horário de culto aqui no domingo, porque a pessoa não acorda tão cedo e aí vai embora e ainda tem tempo para ficar com a família. Cara, esse culto seu principal, ele tá funcionando legalzinho? Tá redondo? Tá legal? Por que você vai inventar então de ter mais 3 cultos no domingo se nem o arroz com feijão não tá funcionando? Faça menos, faça com mais excelência, sabe? Com mais cuidado. Então, se a igreja está crescendo, puxa, que bom, graças a Deus. Você pode fazer alguma coisa a mais? Pode, mas não precisa encher a tua vida, sabe? Do que você está correndo? Do que você está fugindo, que você está se enchendo de compromisso desse jeito? Né? Então isso é sinal de que alguma coisa está errada. 7. A perseverança, é o conselho que eu daria. A perseverança, não subestime a perseverança. Traduzindo aqui melhor, né? Por quê? Porque eu já tive vontade de sair do ministério muitas vezes. Né? Você também deve ter tido. E aí a gente quer desistir sem saber o final da história. Os momentos mais tristes quando eu olho para trás, eu penso assim, puxa, graças a Deus que eu não parei, que eu não desisti. Não estou falando aqui de não trocar de igreja, de ministério, estou falando de desistir do chamado, do ministério, da vocação pastoral. Que bom que eu não desisti. Então a perseverança, não subestime, porque ela é uma arma poderosa, continue. Virá uma outra fase, virá um outro capítulo, nenhuma dor dura para sempre, nenhuma frustração dura para sempre. Essa página vai virar, você vai sair do outro lado mais forte, mais experiente. Romanos 5, não é? Mas com mais esperança. Então eu sou grato porque eu não desisti do ministério muitas vezes quando eu tive vontade. E isso é verdade na amizade, isso é verdade no casamento e várias coisas. Legal? Falei muito, né? Tá bom? Então, obrigado por ter assistido. Eu realmente acredito que quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando. Se inscreve aí no canal, dá uma moralzinha. Deus abençoe você.